Pessoal, agora a correção dos exercícios na página 22 sobre o Simple Past e Past Continuous. A revisão, né? A gente tem lá uma tabela no exercício 1 com alguns versos da música da Taylor Swift que a gente viu na página anterior. E aí é para a gente classificar entre passado simples e passado contínuo. A tabela ficou da seguinte forma. Com o Simple Past, we were, my daddy said, and I talked. E como Past Continuous, you were throwing and I was crying. No exercício 2, nós temos algumas informações para analisar e dizer se elas estão no Simple Past, SP, ou no PC, Present Continuous. A sequência correta, então, é essa aqui. Pessoal, essas proposições, essas afirmações aí no exercício 2, elas especificam os diferentes usos dos tempos do passado contínuo e do passado simples. Então, releia essas afirmações e procure entendê-las, porque elas são fundamentais para a gente saber diferenciar quando usar um e quando usar o outro. Já no exercício 3, nós temos um painel com algumas palavras nesse diagrama que nós iremos completar a respeito do passado simples e do passado contínuo, sobre as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Usem para completar esse diagrama as seguintes formas. Primeiro, past form, depois didn't e depois base form. Já no diagrama a respeito do passado contínuo, as palavras são past of be, negative e main verb. Gente, ainda na página 22, a gente tem uma definiçãozinha lá abaixo, num quadro cinza. Acompanhe comigo. We use past continuous to describe a longer action that was interrupted by a shorter one in the simple past. Então, nós usamos o passado contínuo para descrever uma longa ação que foi interrompida por uma um pouco mais curta no passado simples. Essa forma de misturar o passado contínuo com o passado simples reaparece lá na lista de exercícios. Se você não entendeu o gabarito daqueles exercícios, esse é o momento de repensá-los, tá? Porque, veja um exemplo. Juliet was dancing when Romeo arrived at the ball. Então, Julieta estava dançando quando Romeu chegou ao baile. Notem que a ação do Romeu é mais curta que a da Julieta. Ela estava dançando. Era uma ação que tomava mais tempo quando ele chegou. Nesse caso, usamos o passado contínuo para a primeira situação e o passado simples para dizer que o Romeu chegou ao baile. Esse uso se repete e vai continuar acontecendo na apostila. Por isso é bom rememorar. Tudo bem? Agora, já na página 23, na página seguinte, nós temos os profiles de Romeo and Juliet to complete with the words from the box. Então, a gente tem uma caixa aí com as informações para completar os respectivos perfis das duas personagens, tá? E notem que o verbo be aparece 2 vezes. É por isso que a gente tem um 2x aí na frente de be. Não se esqueçam, pessoal, que be é a forma infinitiva do verbo ser ou estar. Ou seja, quando passamos para alguma sentença, esse verbo assume um tempo verbal e também varia de acordo com o sujeito que ele acompanha. Então, essas formas não vão passar como be para o perfil. Elas vão passar para as formas was ou were, dependendo
de qual sujeito estamos falando, uma vez que estamos contando uma história. Então, estamos usando o tempo do passado simples. Tudo bem? Vejam lá. Sobre Juliet. She was 13 years old. She didn't want to marry Paris. She asked Friar Lawrence for help. And she faked her death. Todas essas formas aqui estão no tempo do passado. Já sobre Romeo, as palavras são: he was a lunatic. He killed a man. He said he loved Juliet. And he didn't know about Juliet's plan. Já no exercício 2, nós tínhamos que completar as sentenças usando os verbos em parênteses. Vejam que depois de cada lacuna, nós temos entre parênteses um verbo. Se ele for antecedido da palavra not, significa que temos que colocá-lo no tempo negativo, na forma negativa. Vamos ver como é que vai ficar, então, as frases A, B e C do exercício 2. Na primeira lacuna, completamos com didn't know, que é a forma negativa no passado do verbo know. Em seguida, were wearing, que usa do passado do be, mais o verbo were acrescido de ing. Na letra B, nós já temos o passado contínuo na primeira lacuna. Como Juliet é she, usamos was. Depois acrescentamos a talk e ing, was talking. Depois disso, temos a palavra entered, uma vez que estamos fazendo uma sentença afirmativa, não usamos nenhum auxiliar e o verbo regular enter assume a forma ed ao final. Na letra C, começamos com o passado contínuo. While Romeo was standing, então temos was concordando com o sujeito Romeo e stand assumindo a forma ing para completar então o tempo do passado contínuo. Em seguida, Juliet confessed, porque se trata então de uma ação mais curta que interrompeu uma ação mais longa no passado. Nesse exercício, nós aplicamos a definição que está abaixo na página 22. Se você não entendeu por que fizemos assim, volte o vídeo.